Venho colocar alguns exemplos bíblicos para a nossa vida, ao qual a igreja, que é a noiva do Cordeiro, não o prédio, mas o povo, tem se distanciado dos exemplos bíblicos da igreja primitiva, dos discípulos, aleluia, que nos trouxeram esse evangelho até custando as suas próprias vidas, né? E nós precisamos voltar a tomar os exemplos das pessoas da Bíblia, irmão. Exemplos de fé, exemplos de humildade, exemplos de perseverança, exemplos, aleluia, de adoração, aleluia. Nós precisamos, nós, igreja atual, a voltar o evangelho genuíno da Bíblia. Aleluia. Aqui nós podemos analisar, essa mulher não era, aleluia, judia, não era, aleluia, como eu já citei, do povo escolhido de Deus, judeu. Ela não era. Ela era grega, sírio-fenícia, aleluia, de uma nação sírio-fenícia, olha só. Mas o que chamou a atenção de Jesus, aleluia, em outro evangelho vai explicar que os discípulos, aleluia, até chamaram Jesus, mandaram que ela voltasse, porque quando Jesus fala isso, eles continuarão andando, e essa mulher continua caminhando atrás de Jesus e dos discípulos, dos apóstolos. E, aleluia, alguns dos discípulos disseram: Senhor, manda que ela volte, que ela está, aleluia, ela vem aí gritando no caminho. E Jesus esperou ela e fala umas palavras duras dessa forma. Nos dias de hoje, com os servos de Jesus, com os crentes, aleluia, pelo Brasil, pelo mundo, aleluia, que hoje seguem a Cristo, não todos, não generalizando, pastor, mas, aleluia, alguns que ainda, aleluia, não nasceram na água do Espírito. Se Jesus fala uma palavra dura dessa aí, ó, a pessoa teria até xingado Jesus. Jesus chamou a mulher de cachorrinho. Olha, não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas olha a humildade dessa mulher, precisando da libertação da filha, irmão. Porque a filha estava miseravelmente demoniada, a Bíblia diz. Ela estava possessa, a filha dela. E ela veio por amor, a filha, procurar Jesus. E Jesus falou uma palavra dura dessa. Sabe o que ela fez? Aleluia. Sabe o que ela disse aqui para Jesus, irmão? Na humildade. Aleluia. Na humildade, ela fala com Jesus assim. Aleluia. Disse: ela, porém, respondendo, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ela se contentou com o que Jesus falou com ela, irmão. Agora imagina, aleluia, alguns irmãos, algumas irmãs, algumas pessoas que hoje o pastor não pode falar nada, pastor. Se o senhor repreender, aleluia, não o senhor, mas alguns pastores, aleluia, se pregar um pouco duro para algum servo, algum crente, ou falar um pouco mais ríspido, sabe o que ele faz? Abandona a igreja. Ele vai embora, e além de ir embora, ainda sai queimando o pastor nos 4 cantos da cidade. É verdade. Aí o que nós aprendemos com essa mulher grega aqui, ó, que precisava de um milagre de Jesus. Ela disse: não, Senhor, vamos conjecturar a palavra, o pensamento dessa mulher. Talvez ela tenha dito: não, Senhor, eu posso ser grega, posso ser sírio-fenícia, pode me comparar a cachorro, a cachorrinho, mas eu preciso da libertação da minha filha. Conjecturando a palavra. Glória a Deus, aleluia. Cuidado com a humildade dessa mulher. E disse: por causa da tua palavra, vai, a tua filha já está liberta. Glória a Deus. Agora por quê? Por causa da atitude dessa mulher de humildade, de perseverar até quando receber uma palavra dura de Jesus, irmão. Aí nós podemos ver outros exemplos da Bíblia. Por que não falar do cego Bartimeu, irmão? Todo mundo conhece a história daquele cego. Imagina o homem à beira do caminho, cego, sem ver nada, apenas ouviu o barulho das pessoas passando no caminho, e ele pergunta a alguém: o que está acontecendo? E alguém disse: é Jesus que está passando. Ô, glória! Olha só o que esse cego fez, irmão, sem ver Jesus, apenas ouviu falar de Jesus. Eu
tinha ouvido falar, porque a fama de Jesus era muito grande. Quando Jesus começa a fazer muitos milagres, a Bíblia diz lá no começo do seu ministério, que quando Jesus foi pelas terras de Zebulun, Naftali, junto ao caminho do mar, aleluia, os povos traziam os lunáticos, paralíticos, aleluia, e ele, aleluia, libertava, aleluia, os endemoniados, Glória a Deus, aleluia. aleluia, os enfermos, Aleluia, Jesus. limpava os leprosos. E a fama dele cresceu. Eu creio que a fama dele era tão grande que esse cego via falar que Jesus fazia milagres. Que Jesus era capaz de lhe dar uma visão. Sabe o que o cego fez, irmão? Mesmo sem ver Jesus, todos nós sabemos que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguns da multidão vieram lá repreendê-lo, irmão. Agora imagina a falta de amor dessa pessoa que estava vendo e foi lá repreender o cego. Aleluia, para deixar de pedir o seu milagre, irmão. Aleluia, cala-te, tu estás incomodando. Sabe o que ele fez, irmão? A Bíblia diz que ele gritou mais alto ainda. Glória a Clamou Deus. mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós precisamos aprender esse exemplo, irmão. Nunca cessar de clamar por Jesus. Aleluia, Nunca Deus. cessar, aleluia, de pedir, aleluia, nosso milagre. Glória a de Deus, pedir, aleluia. nossa cura. De pedir, aleluia, a libertação daqueles que precisam ser libertos. Glória a Deus, Aleluia, em favor do seu filho, em favor da sua filha, em favor da sua casa, da sua família, em favor de todos, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós não devemos clamar apenas pelos nossos, mas a palavra de Deus diz assim, que nós devemos, aleluia, clamar, orar por todos os homens, levantando mão santa sem ir e sem poder. Aleluia, Deus. Nós precisamos clamar, irmão, aleluia, em favor do nosso milagre, mas precisamos clamar em favor daquele que está lá na Cracolândia, por aquele que está no presídio, por aquele que está no leito do hospital, aleluia, por aquele, aleluia, que não está aqui junto conosco. Clame ao Senhor. E esse cego clamou mais alto e Jesus mandou chamá-lo, irmão. E a Bíblia diz que Jesus pergunta: o que é que queres que eu te faça? Glória a Ele Deus. disse: Senhor, que eu veja. E a Bíblia diz que Jesus vai lá e lhe consegue a cura, irmão. Aleluia. A perseverança do cego lhe trouxe a visão de volta. A humildade da mulher cananeia trouxe a libertação da filha dela. Agora imagina outra, aleluia, outro grande exemplo, aleluia, de humildade. O homem também, aleluia, ele não era, aleluia, judeu, aleluia. A Bíblia diz que era um centurião, irmão. E ele tinha um servo que ele amava muito. Esse servo, esse homem amava muito, aleluia, ele era um centurião romano. E a Bíblia diz que ele vai lá procurar Jesus em busca da cura do servo. E quando ele chega lá, ele fala para Jesus. Jesus disse: tudo bem, meu filho, eu irei lá e lhe darei saúde ao seu servo. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas diz apenas uma palavra e o meu criado sarará, porque eu também sou homem sujeito a autoridades. E digo a este: vai, e ele vai. Digo a este: vem, e ele vem. E digo a este: faz isso, e ele faz. E Jesus ficou maravilhado e disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Jerusalém eu achei tanta fé. Eita Às vezes Deus. nós somos crentes, irmão, mas nós somos tão incrédulos como Tomé. Aleluia! Às vezes nós somos, aleluia, servos de Jesus, mas nós temos uma fé duvidosa, irmão, às vezes duvidando. E às vezes o milagre não acontece, é porque nós temos um tal de será. Com Deus não existe será. Não existe, aleluia, talvez. Com Deus, aleluia, com Jesus Cristo, assim sim, não. O que passa disso é procedência maligna. Ou nós cremos ou nós não cremos. Ou nós Aleluia, Deus. Sabe para quem Jesus falou isso? Para um apóstolo dele. Aleluia. Quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que havia um homem, aleluia, que quando Jesus chega lá, ele duvidou que era Jesus, irmão. E ele pediu para ver as mãos de Jesus, ele pediu para ver as costelas de Jesus se estavam furadas. Aleluia. É muito forte, irmão. E quantas vezes nós não acreditamos que o milagre pode acontecer? Por isso que o milagre não acontece. É, Jesus. Porque Jesus diria
nós hoje, irmão, para muitos de nós, não de nós aqui só nesse tempo, mas no mundo inteiro, porque a família é no mundo inteiro. Jesus diria para muitos, como ele disse para Pedro, lá sobre as águas, quando Pedro pediu a ele para caminhar sobre as águas. Quando Jesus vai caminhando, aí vai chegando perto do barco, aí Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir ter contigo por sobre as águas. Olha o exemplo. Aí Pedro disse: vem. Jesus disse: vem, Pedro. Aí Pedro começa a caminhar sobre as águas, só que Jesus temeu o vento. Jesus olhou para a água e duvidou, e afundou. Era um pescador, com certeza sabia nadar, mas a Bíblia diz que ele clamou a Jesus: Senhor, Senhor, ajude-me, que estou perecendo. Não é, pastor? Sabe o que Jesus fez com Pedro? Jesus foi lá, pegou Pedro, levantou, mas só que deu uma lapada santa. Sabe o que ele disse? Por que duvidaste, homem de pouca fé? É, Jesus. Ele chamou Pedro homem de pouca fé. E não era fácil o que Pedro estava fazendo, não, irmão. Não existe um ser humano na terra que andou sobre as águas, só Pedro. E Jesus ainda chamou ele de homem Glória de pouca a Deus, fé. aleluia. Diz que ele tinha duvidado. E quantas vezes nós duvidamos por coisa mais simples, irmão? É, Jesus. Às vezes nós dissemos: eu quero a libertação do meu filho. Só que às vezes nós oramos um dia, 2 dias e desistimos de orar. Não aconteceu a libertação, eu vou parar a oração por aqui. Não, que meu filho não tem mais jeito. Aleluia, é o tempo de Deus. Mas sabe o que acontece, irmão? Aleluia, para nós aprender com mais um exemplo aqui de um profeta, aleluia, que nem os leões conseguiram comer ele. Aleluia, a Bíblia diz no livro, aleluia, de Daniel, capítulo 10, versículo 12, a Bíblia diz que o anjo desce do céu e disse assim: Daniel, desde o primeiro dia que tu passou a se humilhar e se prostrar diante do teu Deus, eu vim por causa das tuas palavras. Glória a Deus, aleluia, Deus. E olha que o propósito de Daniel não era de um dia, não, era 21 dias. Glória a Hoje Deus. era no último dia. Aleluia. E quando ele veio dar explicação sobre o quê? Uma oposição de Satanás lá nas hostes celestiais da maldade. Ele disse: mas o príncipe da Pérsia se opôs, aleluia, e não deixou passar. E eu tive que voltar e chamar Miguel, o primeiro príncipe, para me ajudar. Depois de 21 dias de oração, meu irmão, foi que ele conseguiu passar. E às vezes nossa oração, nós oramos um dia, clamamos um dia, clamamos uma madrugada e já desistimos de orar. Às vezes, aleluia, alguma coisa se opõe e nós, aleluia, desistimos de orar. Talvez o frio nessa época, o Senhor tem ouvido o teu clamor lá na madrugada, aleluia, e às vezes o frio, mulher de Deus. Senhor, não vai descer da cama não, está muito frio, eu estou batendo queixo aqui, não, eu vou orar aqui mesmo. Só que Deus quer ver de nós algum sacrifício, irmão. Algum sacrifício, alguma atitude para chamar a atenção dele. Porque ele próprio disse assim: eu honro os que me honram, mas os que de madrugada me buscam, me acharão. Glória a Deus. De madrugada por quê? Porque é a hora do sono bom, porque é a hora do frio, que o friozinho está, sabe? É a hora que, aleluia, que nós, aleluia, podemos chegar mais diante de Deus, aleluia. É a hora que nós vamos quebrantar mais nosso coração, porque não tem ninguém incomodando, sabe? Porque o Senhor disse assim, ó, que nós só vamos encontrá-lo quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Ele disse: buscar-me eis e me acharei. Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Mas o ser humano, às vezes, pastor, quer orar, aleluia, desapercebido, quer orar ligado no reino da terra, quer orar, aleluia, ligado nos filhos, ligado no emprego, ligado no cachorro, ligado na rede social. Aí sabe quantas vezes Deus vai receber sua oração? Nenhuma. Aleluia. Recebe essa palavra que é de Deus, viu? Ela está vindo só para a minha boca, para falar com você. É tempo de nós buscarmos Ele, aleluia, primeiro em humilhação. Aleluia, como essa mulher Cananeia se humilhou. Aleluia. Ele deu um exemplo lá em 2 Crônicas 7,14 para toda a terra, para todo o povo dele, irmão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Você quer ver quando Jesus
gerava os milagres na vida de todos, tinham que se humilhar. Você lembra de um homem, aleluia, leproso? A Bíblia diz que um leproso, aleluia, eu não estou abrindo a Bíblia para não gastar muito tempo, mas pode ir lá, está aqui, ó, está tudo escrito aqui. A Bíblia diz que um leproso chegou diante de Jesus. Sabe o que ele fez, irmão? Cheio de lepra. Ele sabia que Jesus tinha cura. A Bíblia diz que ele trouxe nos pés de Jesus e começou a adorar. Jesus, chamou a atenção da hora. Você quer chamar a atenção de Jesus? Então adore. Glória a Deus. Não se o vizinho da sua esquerda, nem o da direita. Abra a boca e dê glória a Deus. Exalte o nome do Senhor, porque você foi chamado para ser adorador por excelência. Porque o Senhor é no céu. Aleluia. Jesus disse lá, mulher samaritana, não posso de Jacó e Samaria, que Deus olha do céu e busca verdadeiros adoradores. Que adoram o meu espírito e em verdade. Quer dizer, o Pai está esperando a nossa adoração. O Pai está esperando a nossa humilhação diante dele. Aleluia. Ele está esperando que nós venha diante do Pai. Aleluia. E pedir como Davi pediu lá no Salmo 50. Aleluia. Veja a humilhação desse rei. Aleluia. Quando ele se humilhou diante de Deus, ele tinha pecado. Mas ele disse: Senhor, não me castigue, não te divines a tua ira, nem me castigue no teu furor. Porque contra ti somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos. Começou a se humilhar, irmão, rasgar o coração diante de Deus. Até porque a Bíblia diz que nós devemos rasgar o nosso coração e não a nossa vestes. Quando o ser humano rasga o coração diante de Deus, irmão, ele toca o coração de papai. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor disse assim, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Veja que é uma sequência. O povo tem que primeiro fazer o quê? Se humilhar. Depois orar. Deus só vai receber a oração depois da humilhação, irmão. Depois orar, que é conversar com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Buscar a face dele, que é o que Daniel estava fazendo, irmão. Lá na oração, que eu citei agora há pouco. Buscar intimidade com Deus. Buscar o reino dos céus. Aleluia, como aleluia Isaías, como os homens buscavam. Aleluia, outrora, irmão. Aleluia. A Bíblia diz que, aleluia, o Senhor disse assim: e se converter dos seus maus caminhos. Por que se converter? Porque ninguém chega até Deus com os caminhos sujos, irmão. Aleluia, cheio de pecado. Vai chegar diante de Deus, vai, mas tem que se arrepender. Aí ele vai receber o arrependimento do ser humano e vai transformar o ser humano. Porque a Bíblia diz que há uma divisão entre nós e Deus. Aleluia, que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem só ouvida gravada para que não possa ouvir, mas é os nossos pecados que faz divisão entre nós e Deus. As pessoas vieram, receberam o milagre, mas só quem se arrependeu recebeu a salvação. Aqui eu citei sobre milagres. Milagre não quer dizer salvação não, irmão. Milagre o Senhor pode conceder a qualquer um. Agora a salvação é só para quem se arrepende. A salvação é só para quem, aleluia, se arrepende de verdade, como um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Muitos estão achando que recebeu um milagre, pastor. Recebeu a salvação, não. O milagre Deus concede a qualquer um. Ele concede a um ímpio, ele concede a qualquer pessoa o milagre. Agora a salvação é só para quem se arrepende. Agora precisa-se, para receber um milagre, tem que se humilhar. Assim como a salvação tem que reconhecer que é pecador e precisa de Jesus. Então o Senhor dando um exemplo aqui, ó, como nós podemos chegar até Ele. Por que a terra está tão doente, irmão? Nós olhamos de norte a sul, de leste a oeste, todos os países do mundo. Um lugar se acaba com gelo, outro com fogo, outro com chuva, outro com terremoto, outro com furacão, outro com guerra. Por quê? Porque ninguém quer se humilhar a Deus. Porque ninguém quer orar a Deus. Porque ninguém quer se converter dos seus maus caminhos. É poucos os que querem, irmão. São os servos do Senhor. O Senhor vê que, aleluia, nós vemos que o mundo geme, mas ninguém clama a Deus. Eles clamam por políticos, por presidentes, clamam pelo povo, clamam por tudo. Mas ninguém fala, não,
nome de Deus. E aonde nós pregamos, nós somos expulsos pelo Brasil. Então eu e minha esposa aí, nós vamos ser expulsos de quase 10 estados brasileiros. Porque prega a verdade. Se nós andássemos revelando chave de carro, de apartamento, de mansão, se nós andássemos pregando esse evangelho de falso profeta, aleluia, que é massagear ego de pessoas, a gente era aplaudido em todo canto. Agora, quando nós pregamos a verdade, ó, sabe o que acontece? Diretor de rodoviária, diretor de hospital, diretor, motorista de ônibus, nas ruas, a viatura de vez em quando apita. Pastor, chega lá, toca assim, né? Parece que a gente é bandido. As pessoas estão chamando polícia para nós porque estão pregando a palavra, irmão, na rua. Várias vezes, os policiais chegam e dizem: o senhor está incomodando. Ligaram para nós agora, lá na delegacia. Eu vim aqui porque chamaram a polícia para o senhor. Eu digo: o senhor vai prender? Eu estou cometendo crime. Nós estamos num país laico. E eu tenho autorização para pregar em todo lugar público. Eu sou documentado. E mostrei meus documentos e ele disse: não, o senhor está certo, pai. Quem está errado é que ligou para chamar a polícia. Esse povo precisa de Jesus. Porque a maioria dos policiais são crentes. E UPA, a pessoa com pandemia, Covid-19, mais de 100 pessoas com a máscara na cara e eu pregando, pastor. E quando eu fui, chegou uma viatura. Os policiais disseram: quem chamou nós para aqui? Disse que estão perturbando aqui. Aí o cara saiu lá da farmácia lá, aqueles, só Jesus. Eu não vou nem citar aqui porque é até crime. Saiu de lá e foi embaixo do policial. O policial disse: eu podia dar uma surra agora, rapaz. Nós temos um monte de bandido aí para prender e você vem chamar nós para vir mandar um pastor que está pregando para vocês se calar. Verdade. Queria dar uma surra no cara que ligou para ele. Aí disse: pastor, nós somos tudo evangélico, pode pregar. Esse povo precisa de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E eu preguei na UPA, lá no Banho Luz. Sabe por quê? Porque o povo não quer nada com Deus. Graças a Deus nós queremos. A igreja do Senhor está se preparando para o arrebatamento. Nós estamos chegando no tempo do fim. Não é tempo mais de mexer no pensamento. Não é tempo mais de brincar em segredo. Não é tempo mais de andar em cima do muro. Ou você está com Deus, ou está com o diabo. Ou está com a luz, ou está com as trevas. Ou é crente, aleluia, ou é frio. Porque o amor de Jesus vai vomitar da boca. Então é tempo de tomar uma posição. E sabe qual é a posição? Fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Fazer a obra de Deus. Você dizer: olha, eu não quero mais ser ramo seco na videira. Eu não quero ser cortado pelo agricultor. Eu não quero ser como aquela videira seca lá, que Jesus procurou 3 anos o fruto dela e não achou. E deu logo que ela secasse. Não, eu quero ser um ramo cheio de fruto. Eu quero ser um servo fiel e prudente, daqueles quando o Senhor voltar, ele dizer: servo bom e fiel, no pouco fosse fiel, no muito te colocarei. Glória a Deus. Porque sinceramente, meus irmãos, nós vamos viajando 20 estados brasileiros e a maioria está vivendo somente de aparência. Só de aparência nos templos. Sabe por quê? Porque o primeiro amor foi embora, as primeiras obras foram embora. Aleluia! E não é tempo mais disso não, meus queridos. Sabe por quê? Porque é um perigo. Nós temos que afiar as ferramentas e partir para a guerra. Porque nós Glória estamos a Deus, aleluia. Você quer um milagre da cura? Então chame a atenção de Jesus. Você quer ser usado por Deus? Então, aleluia, ore ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Deus. Glória a Deus. Peça o dom da palavra, dom de cura. Peça para Ele lhe usar para expulsar demônio, para curar enfermo, ressuscitar morto. E começa a fazer a obra. Essas pessoas da Bíblia aqui, nos chamaram a atenção. E nós precisamos assim, voltar a ler a Bíblia. Voltar a ler. Porque a igreja do Senhor está igual aos nossos primos lá. Aleluia, que gostam de Maria. Abre a Bíblia no Salmo 91, pastor. E passa do mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, aberta ali, cria poeira e o cara não lê um versículo. Como se o Salmo ali aberto fosse fazer alguma
uma diferença, irmão. O salmo faz diferença. Agora tem que colocar o salmo em prática. Se você for lá no finalzinho, aleluia, vai dizer assim, ó. Aleluia. Esse salmo, o Senhor ele vai falar, eu vou só citar para você ver aqui. Olha, o negócio é sério. Não adianta abrir a Bíblia, conhecer a Bíblia, se não praticar. Então é tempo, meu irmão, de praticar. É tempo de chamar a atenção de Deus com essas pessoas aqui, ó. É tempo de correr atrás do seu milagre. É tempo de correr atrás, aleluia, da cura, da libertação da sua família. É tempo de correr atrás, aleluia, de ser usado por Deus. Porque seja Deus, meu Pai, Jesus é tomado à força. Não é de brincadeira, irmão, é de força, é na força. Sabe por quê? Porque vai ser se esforçando. Olha, aqui, ó. O Senhor vai proteger. Quem lê esse salmo? Vai dizer assim, olha. Salmo 91, versículo 14. Diz assim, ó, o Senhor dizendo, diz assim, ó. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. Invocar o quê? Buscar ele, ó. Ele me invocará. E eu, Deus dizendo, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Mas você entendeu aqui o começo do versículo? Porque tão encarecidamente me amou. Sabe, amar de uma forma especial. Nós devemos amar a Deus. Para quê? Para Ele fazer tudo isso na nossa vida, nós temos que amar a Ele. E qual é a prova de nós amarmos a Deus, irmão? Está lá no livro de João capítulo 14. Jesus disse, aquele que me ama guardará a minha palavra. Olha, para nós demonstrar um amor para com Deus, irmão, tem que guardar a palavra dele. Aquele que me ama, Jesus dizendo, aquele que me ama guardará a minha palavra. Aí ele completa e diz assim, e eu irei para o meu Pai, virei com meu Pai e farei dele morada. Quem tem Deus morando dentro dele, irmão, não tem Satanás do inferno que destrua. Glória a Deus. Quem tem Deus dentro dele, irmão, aleluia, não tem demônio que resista, que chegue perto. Quem tem Deus dentro dele, habitando dentro dele, o ser humano que tiver. Olha, sabe o que os demônios fazem? No mínimo, é como fazer com Filipe, quando Filipe chegava em Samaria. A Bíblia diz que quando Filipe chegava, o demônio corria. Não ficava um, pastor. Quando o ser humano tem Deus dentro dele, sabe o que faz? No mínimo, até os leões jejuam. Como fez com Daniel. Nem o fogo queima. A Bíblia diz assim, ó, passarás pelo fogo e ele não te queimará. Nem a água. Aleluia. A Bíblia diz assim, passarás pela água, né? Ela não te afogará. E nem a chama arderá em ti. O que aconteceu com Mesaque e Cedraque e Abednego, irmão? É nós chamar a atenção de Deus e compromisso com Ele. Amém? Eu sei que aqui tem pessoas de compromisso com Deus. Se o seu pastor chamar para evangelizar a rua, vá com ele duas. Diga, não, meu pastor, nós não vamos evangelizar só essa rua, não. Nós vamos evangelizar essa, aquela e aquela. Se ele chamar para ir na casa de crente fazer visita, você diga, não vamos só na casa dos crentes, não. Vamos na casa do macumbeiro, vamos na casa do espírita, vamos na casa daquela biqueira ali. Nós precisamos ganhar essas almas perdidas. Glória a Deus. Deus. Chamar a atenção de Deus, aleluia, comece a ganhar alma, porque a Bíblia diz assim, o fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha alma sabe o é. O crente, quando ele começa a ganhar alma, ele toma gosto. Ele toma gosto do Espírito Santo. Sabe o que Pedro se alegrava tanto, irmão? Aleluia. E foi capaz de pedir para ser crucificado de cabeça para baixo. É porque quando ele pegava na ousadia do Espírito Santo, ele ganhava 3.000 almas, irmão. Ele ficava tão feliz, aleluia, que nem aqueles invejosos que queriam maltratar ele faziam mal. Ele não teria nenhum, irmão. É você começar a ganhar alma. Você começa a pregar, mulheres de Deus, as senhoras, ó, começa a pregar para essas jovenzinhas que andam na rua seminua, sabe? Começa a usar a boca de Jesus, o coração de Jesus, um sentimento, a mente de Cristo, porque ele não tinha uma mente julgadora, não, ele tinha uma mente de amor, sabe? Ele não tinha uma boca que acusava, ele tinha uma boca de intercessão, porque só existem dois
o outro é de intercessão. O de acusação é de Satanás e o de intercessão é do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Satanás é um acusador. Aleluia, ele acusa todos nós. Aleluia, todos os dias. Ele foi capaz de subir no céu lá e acusar um homem íntegro. Um homem, aleluia, que Deus amava e que Deus tinha ele, aleluia, como um varão perfeito. Aleluia, como Jó. Mas o diabo foi lá acusar ele. Né? Imagina o que ele faz com nós, todos os dias. Se ele foi capaz de acusar Jó, que era um homem que Deus deu testemunho para Satanás de Jó. E o Satanás subiu lá para acusar. Portanto, não use a boca para acusar ninguém. Chame a atenção de Deus na humildade dessa mulher cananeia e diga: Senhor, eu preciso do teu milagre. Se não for a libertação da filha de demônios, você peça um milagre para Jesus usar. No dom de cura, imparou sobre os enfermos e o enfermo se levantar e ficar curado. Aleluia. Se não for, aleluia, a libertação do seu filho da droga, peça para Deus usar você no dom da palavra, para pregar a verdade, não apenas para os filhos, aleluia, dentro dos tempos, mas para pregar para as criaturas lá na Cracolândia, no presídio, no hospital, no manicômio. Porque é o seguinte, o Evangelho é para ser pregado a todas as criaturas. Jesus disse lá em Marcos 16:15, estou finalizando, ele disse assim, ó: ide por todo mundo, essa palavra é para os crentes. Glória a Deus. No próximo versículo diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem para os crentes, e essa palavra é até hoje, mano. E daqui para frente. Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, será condenado. Aí Isaías vai dizer assim: como crerão se não há quem pregue? O anjo não pode descer para pregar, porque ele não recebeu esse dom. Quem recebeu esse dom foi nós. Se nós tivesse recebido o dom de pregar, ele não tinha mandado chamar Simão Pedro lá para pregar para Cornélio, para o cinturão Cornélio. Ele mesmo tinha pregado. Nós recebemos o dom da palavra para pregar para as criaturas. Aí Jesus vem confirmar e diz mais assim, ó: e os sinais seguirão aos que crerem. Quem é que crê? É nós os crentes, pastor. Jesus confirmou e disse assim: e os sinais seguirão aos que crerem. Quem é que crê? É nós, somos crentes, não incrédulos. Em meu nome, o nome dele, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Glória a Jesus. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aí também você diga: mas Senhor, a minha fé é tão pequenininha. Mas é na sua fé pequena que Jesus quer te usar mesmo. Glória a Deus. Eu sou imperfeito. É os imperfeitos mesmo que Jesus quer usar. Ou você acha que ele só vai usar os perfeitos? Se ele fosse usar só os perfeitos, ele tinha sido ele próprio aqui na terra até hoje. Porque só ele é perfeito. Também você diga: eu sou pesado de língua, não sei falar. Ele quer usar os pesados de língua como usou Moisés lá no Egito para libertar o povo, que era escravo. Aleluia. Também você diga: eu sou novo convertido, sou só um menino no Evangelho. Ele quer usar você menino mesmo, como ele usou Jeremias para ser um profeta na terra. Não tem desculpa para crente, irmão. Também você diga: eu sou pastor e pastor não gera ovelha. Mentira de Satanás, porque Jesus era o pastor dos pastores e ele deu o primeiro exemplo. Foi ele que começou a ganhar as ovelhas. Foi ele que começou a gerar filhos do céu, lá nas terras, aleluia, no começo do seu ministério. Então o pastor tem que sair, aleluia, da zona de conforto. Eu sou pastor, tenho que sair da zona de conforto. O pastor aqui é o nome de Deus, ele sai da zona de conforto e aí as ovelhas saem tudo tomando ele como exemplo. Glória a Deus. Jesus como exemplo. Aleluia, Jesus quando saiu daquelas terras fazendo milagre, ele escolhia Pedro, Tiago, João, Filipe, aleluia, saía escolhendo Natanael, aleluia, e tantos outros, e ele ia fazendo milagre e os homens só assistindo e aprendendo. Oh, glória. Em Mateus 10 ele deu poder para pisar escorpião e serpente aos seus discípulos, e ele disse: agora vocês aprenderam, agora vocês vão fazer. E disse: diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, de graça receber, de graça dás. Achou bom, mandou 70 e disse: olha, vocês vão, não levai 2 túnicas, nem 2 alforjes,
nem dinheiro, nem coisa opaca. Na casa que projetarem, fica nela, comendo o que eles der. Se não vamos receber, fica lá. Se não receber, bata a poeira do pé e vai embora. Era assim que Jesus determinou as missões. E sabe o que ele fazia? Disse, pregando, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O evangelho é para arrependimento. Tem que pregar a verdade, irmão. Boa quem doer. Olha, agrada a Deus, desagrade metade do planeta Terra, mas agrada a Deus. A maioria quer agradar, meu pastor. Quer agradar homens, quer agradar líderes, quer agradar, aleluia, a ovelhas, a grupos dentro da igreja. E Deus, ó, só tirando Deus o Espírito Santo. Olha. A maioria está como, aleluia, Saul quando perdeu o Espírito de Deus. Oh, a maioria dos grandes líderes, o agricultor passou o facão faz tempo, irmão. Estão vivendo só de aparência e de dinheiro, vendendo a igreja para políticos de 2 em 2 anos. Achando que Deus é menino, que ele vai ter por inocente. Eu tenho a pena desses falsos profetas. É tempo de nós dizer, ai Senhor, eu quero ser igual João Batista. Nem que eu ande com um pano de camelo nas costas, comendo gafanhoto e meu silvestre. Nem que eu perca a minha cabeça. Aleluia. Mas eu tenho que pregar a tua verdade. Eu tenho que viver a tua verdade. Então seja crente. Seja como Micaías. Não retenha a mensagem quando Deus mandar. Aleluia. Mesmo que seja esporfeteado. Mesmo que seja aprisionado. Aleluia. Um calabouço. Mas pregue a verdade. Mande ela, aleluia, se não deixarem você pregar no altar, pregue na rua. Se não deixarem pregar na rua, pregue no presídio, na Cracolândia, aonde a mensagem, aleluia, puder alcançar almas. Mas seja um mensageiro do céu e não da terra. Amém? Ajunte tesouro no céu, porque Jesus está voltando. E ele disse assim, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Portanto, faça boas obras. Porque a salvação é pela graça por meio da fé. Mas o próximo versículo, leia o próximo versículo, para você ver, não é só graça não, viu? O Senhor nos chamou, foi para as boas obras em Cristo Jesus. Tem que ter boas obras para confirmar a fé. Porque aquele que diz que tem fé e não tiver obras, a fé dele é morta. Portanto, comece a fazer a obra, chame a atenção de Deus da sua forma. Aprenda com o cego Bartimeu. Aprenda com Maria de Betânia, que eu não citei aqui, na casa do fariseu, chamado Simão. Ela correu lá, caiu nos pés de Jesus e adorou. Aprenda com o cego Bartimeu. Aprenda com a mulher cananeia. E aprenda com os homens e mulheres da Bíblia. Amém? Que Deus abençoe o pastor, abençoe essa igreja linda, a noiva do Cordeiro. Eu agradeço o pastor pelo convite e que o Senhor fale mais profundamente ao seu coração no decorrer dessa madrugada. Que eu sei que aqui tem muitas pessoas que o Senhor vai despertar para uma grande obra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu pastor.